Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira está conosco nesta manhã de terça-feira para falarmos sobre futebol. Bom dia, Dimara. Bom dia. Dimara, conte-me uma coisa, que coisa incrível. Ontem no Twitter, um dos top 10 lá, top, como é que eu não... Você conhece mais Twitter do que eu, top, não sei, top alguma coisa lá, os assuntos mais acessados do Twitter. Tava lá, hashtag Santilho, né? Um apoio ao filho do jogador Montilho. Força Santino. Santino, é Santino o nome dele, né? Força Santino, né? E foi uma das hashtags mais acionadas ontem no Twitter. Que coisa, que drama que vive o Montilho, criança de 1 ano. Um ano e meio. 1 ano e meio internado com pneumonia. As informações são de que hoje ela deve estar deixando a UTI. E o Montilho, quando chegou já no Paraguai, ele agradeceu o apoio, não só da torcida do Cruzeiro, mas de todas as pessoas, todos os torcedores, enfim, todas as pessoas que deixaram as mensagens na internet, dizendo como que, nesse momento, as pessoas existe essa solidariedade, né, pelo momento. E a família do Montilho, que está aqui em Belo Horizonte agora, receba aqui de nós todo um apoio no sentido de que tudo vai correr bem, está lá o Montilho jogando futebol como um profissional exemplar, e deve estar com a cabeça em 2 mundos, né? O mundo do futebol, dentro das linhas do gramado, lá das 4 linhas, e o mundo de fora, o mundo real, onde um filho está internado numa UTI. Tomara que tudo dê certo, que isso se resolva e que ele prove que um profissional da qualidade dele, já tem mostrado isso dentro de campo e fora, um profissional da qualidade dele sempre será um vencedor. Sem dúvida, ele mostrou isso no Clássico e a gente não tem dúvida que ele fará isso na Libertadores. O Cruzeiro já está lá em Assunção, então, para enfrentar o Guarani. Ontem ele já treinou por lá, o time não deve ter problema. O Vitorino e o próprio Henrique já se reuniram ao grupo, já treinaram ontem normalmente. O time vai com força máxima. E também na torcida aí, né, Paulo? Porque o Cruzeiro, se o Estudiantes não ganhar do Tolima, ele já praticamente garante o primeiro lugar numa vitória simples em cima do Guarani. Caso contrário, essa decisão vai ficar para o jogo contra o Estudiantes, para ver quem é o primeiro do grupo. Efetivamente, lá na Argentina, uma decisão, e a gente sabe que contra o Estudiantes lá não é uma situação fácil, mas a gente tem que dizer que o grupo está muito focado, muito determinado nessa história. O Cuca não poupou ninguém no jogo, no Clássico contra o América, já fazendo jus ao que ele queria em termos de Libertadores. Então, é um grupo muito focado nesse momento. E a gente sabe que quando o grupo tem essa mobilização em torno de uma competição, é muito difícil que a situação não seja favorável, né? O Guarani já não significa mais nada para ele esse jogo, mesmo a gente sabendo que as coisas por lá não são fáceis em termos de Libertadores. Mesmo saindo, você quer deixar uma boa imagem, né? E o Guarani vai trabalhar nesse sentido. O Cruzeiro tem um retrospecto muito bacana contra equipes paraguaias, sempre obteve, nunca perdeu por lá. Então, e tecnicamente é uma equipe superior, né? Às vezes você enfrenta fatores de Libertadores, que é aquela mobilização do adversário, a questão do gramado, a questão deles baterem mais, deles serem mais aguerridos nesse sentido, mas em situações técnicas normais o Cruzeiro é muito superior ao Guarani e a chance de sair com um bom resultado de lá é muito grande. A gente vive a expectativa se é o Thiago Ribeiro mesmo na frente, acho que vai ser com o Thiago Ribeiro. Ele não vai colocar mais o Wellington nesse sentido. Lembrando que o Alisson tenta recuperar a artilharia aí da competição e tem 2 jogos ainda na primeira fase para fazer isso. E depois a sequência da Libertadores, já que o Cruzeiro já está classificado para a próxima fase. O Wellington Paulista está numa maré danada, hein? Você sabe que o pessoal... todo mundo marcar e ele não consegue fazer nada. E o pessoal já estava cobrando o Alisson também. 2 jogos que ele não marca. Mas aí também é uma exigência exagerada. Aí ficou muito, né? Mas de qualquer forma, eu falei com o pessoal hoje de manhã lá, tá tudo tranquilo. O time treina à tarde no local do jogo. E aí o Cruzeiro fica pronto para essa partida. E o Atlético, na quinta-feira, tem o jogo lá em Presidente Prudente. Antonelli, vou dar uma notícia, olha só. Depois de 8 jogos, Dorival Júnior não vai ter que improvisar nas laterais. Isso é bom ou ruim? Aleluia. Mas deve bom ou ruim? Né? É Rafael Cruz e Leandro. Espero que seja bom, né? Mas... E o Bueno? O Bueno está confirmado no ataque, ao lado de Magno Alves. Aí a gente também não... Né, ele continua tendo esse apoio do treinador, que vai com o meio-campo de Toró, Serginho, Ricardinho e Renan Oliveira. O Renan Oliveira também, vou te contar, hein? Tá na hora de mostrar que ele pretende em termos de Atlético. A gente tem que sentir desse garoto uma mobilização mesmo para assumir essa titularidade, ele puxar a responsabilidade, né? O time renovou o contrato com ele até 2015, né? Exatamente. E aí o pessoal fala assim, o Jobson? Olha, o Jobson perdeu a condição de titular. Se ele vai estar nessa relação para o jogo, a gente não sabe. Se ele não tiver, a gente pode tirar aquela conclusão. Jobson pode ter tido algum outro problema extracampo, porque ele estava bem.
Não dá para entender por que ele saiu do time, mas a gente sabe que esse controle do Jobson fora das 4 linhas não tem sido uma situação fácil para o Atlético. Não é a rigor um controle, né? Não, ontem notícias no Rio de Janeiro diziam que ele havia ligado para amigos dele dizendo que não quer mais ficar no Atlético. O Atlético não confirma essa informação. E a informação também do Rio de Janeiro é que o Botafogo também falou que não quer, não. Então, eu não sei como é que vai ser a situação. Lembrando que o Atlético está resguardado em termos contratuais com ele, até por essas situações mesmo. Ele tem um contrato específico, né? A gente colocando entre aspas, né? Para que o Atlético se resguarde de situações com ele. Agora, mais uma chance que é dada a esse garoto, será que ele não vai aproveitar? Tem gente que não gosta mesmo, ou pelo menos não quer essa recuperação efetiva, né? Ontem a gente até via o Andrés, o presidente do Corinthians, dizendo que o Adriano não vai ser nenhum padre fora das 4 linhas. Eu queria saber como é que alguém contrata alguém, sabendo, já prevendo que ele vai fazer que você vai ter problemas. São situações que a gente vive em termos de futebol e que daí a gente entende por que o Dorival Júnior, depois do jogo de vôlei que ele estava acompanhando no Minas, ele disse assim, olha, se os jogadores fossem tão profissionais no futebol quanto são no vôlei, o futebol realmente no Brasil seria imbatível pelo talento que eles têm. Sem contar que o Gilmar Rinaldi, que era o empresário do Adriano até ontem, chutou o balde, né? Falou que não dá para lavou as mãos. Não dá para administrar nada que tenha envolvido o nome do Adriano. Qual seria o maior contrato de risco do futebol brasileiro hoje? Atlético com o Jobson ou Corinthians com o Adriano? É difícil. Olha, tem a terceira opção, não, né? Não, acho que não. Então tá ótimo. Agora, só para a gente finalizar, a gente tem que comentar a situação do Blatter, né, que disse que está preocupado com a questão do atraso das obras no Brasil para a Copa do Mundo. E disse, olha só, vocês vão ter até julho aí para resolver a situação. Tem que definir a sede para abertura, tem que definir quem são as sedes efetivamente que têm condição de estar na Copa. E a CBF respondeu com o Ricardo Teixeira, se utilizando de palavras do Blatter, de um congresso no início do mês, né, que ele elogiou. Eu falei, acho que depois que ele descobriu a situação. É tão inconstante esse Joseph Blatter, né? E Belo Horizonte cresce com isso, né, Dimara? Porque as obras do Mineirão, pelo menos, cumprindo o cronograma. Estão cumprindo o cronograma, mas eu acho que o que ele questionou mesmo foi Rio de Janeiro e São Paulo. Né? Que efetivamente não tem isso. Só que a gente sabe que a Copa do Mundo dá para ser realizada só no Mineirão. Então, é uma preocupação que causa. E olha que a gente já vem debatendo isso há um bom tempo. Eu acho que o pessoal tem que pensar isso aí. Eles não estão de brincadeira, não. Dimara Oliveira, que volta na tela da Band ao 12:30, trazendo todas essas informações e muito mais. Acertei? Tudo isso, 12h30.